Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui para a nossa reunião. Como ela pediu para fazer a prece, vamos fazer a prece. A gente começa, em primeiro lugar, incentivar as pessoas um exercício de respiração. Esse exercício de respiração é um exercício da gente soltar todas as tensões, sentar calmamente e procurar respirar tranquilamente e sentir o seu eu aqui, corpo e espírito, e deixar de lado as preocupações materiais para aproveitar a oportunidade dessas energias maravilhosas que é disponibilizada a todos aqui nessa casa. Então, respirando tranquilamente, sentindo o seu eu, e podemos dizer: Pai em amor e bondade, gratidão pela oportunidade de estar aqui, gratidão por esse momento em que vamos trocar ideias, vamos conversar, vamos trazer uma mensagem positiva, uma mensagem de amor e de carinho, sugestões para a nossa vida diária, com a bênção da espiritualidade maravilhosa que nos ama, nos acolhe a cada dia, com a bênção de nosso Mestre e Irmão Maior Jesus, que nos deu os maiores exemplos de amor, de caridade, de humildade, de simplicidade. A nossa Mãe Cristo, Mãe Maria Santíssima, a toda essa espiritualidade maravilhosa. É o nosso Pai maior, como assim nosso Irmão Maior Jesus dizia, para nos dirigirmos ao Pai em gratidão pela oportunidade que Ele nos dá nessa jornada. Gratidão por tudo hoje e sempre e a cada dia de nossa vida, na paz e na luz de nosso Mestre e Irmão Maior Jesus. Amém. Bom, nós vamos movendo rápido aqui. Hoje nós vamos bater um papo. Meus bate-papos, as colegas chamadas palestras, mas a palestra eu não faço palestra motivacional. Minha palestra são sugestões, e não somente sugestões, é para meditação. Uma das coisas que eu mais passo para as pessoas é para refletir, pega as mensagens, pega as orientações, reflita e veja aquilo que se encaixa em cada um no seu dia a dia, para tornar o seu dia a dia melhor, para tornar a sua vida melhor, o seu relacionamento melhor em relação a essa presente encarnação, aproveitar a oportunidade que nós estamos aqui. E o tema é que eu tenho 30 minutos, o tema ele é bem vasto, mas eu vou condensar várias coisas. E o tema que eu preparei foi aquela passagem de Jesus quando disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, e fora da caridade não há salvação. Imagina, dá para falar umas 3, 4 horas sobre esses temas, ou mais, bem mais. Mas eu vou sintetizar algumas coisas para trazer depois para o nosso dia a dia, para a gente trabalhar o nosso eu, para viver melhor. Esse é o objetivo. Quando Jesus disse: a casa de meu Pai existem muitas moradas, ele quis expandir a cabeça do apóstolo, dizendo: não existe vida somente aqui nessa terrinha que vocês estão morando. O que é a casa de meu Pai? É o universo. E as moradas? É esses milhões de planetas. Esse fim de semana eu fiz foi até
na montanha, eu sou corredor de rua e faço trilha de montanha, e esse fim de semana eu estava em Passa Quatro, Minas Gerais, fazendo uma trilha de montanha fantástica, e lá fiz muitas reflexões, e numa delas, baseado nessa palestra mesmo, peguei um punhadinho de areia no chão assim, ali na mão, você soltar um punhadinho de areia, e mentalizando, cada grãozinho daquela areia pode ser um planeta do nosso sistema solar. Nossa, e outra, não dá nem para ser o nosso sistema solar, porque a Via Láctea tem mais de 200 bilhões de planetas. Quantos grãozinhos de areia tinha, meu irmão? Eu soltando assim, imaginando cada grãozinho de areia um planeta. Quando estava lá, antes da largada, fui dar uma olhada para o céu, 6 horas da manhã, e poucas pessoas observaram o alinhamento, vocês aqui, todos nós, quem olha para o céu, principalmente de manhã, quem acorda cedo, o alinhamento de Júpiter com Vênus. Aí eu cheguei a atenção da doutora, ela falou assim, olha lá o alinhamento de Júpiter com Vênus. Eu falei, nossa, como é que você viu isso? Eu falei, não, porque eu olho para o céu, não olho só para a Terra. Então nós temos que ter uma expansão, ver que esse universo, a casa do nosso Pai é muito grande. E foi Jesus que disse. E nós somos uma pequena moradia que se chama Terra. E tudo aquilo que a gente hoje pensa aqui na Terra é relacionado a essa Terra. Quando a gente fala em milhões de anos, bilhões de anos, isso é relacionado à Terra. Por quê? Anos e tudo isso está relacionado ao movimento rotacional da Terra, que é 24 horas por dia, 365 dias num ano. Mas isso está relacionado à Terra. Sai da Terra, vai aqui para, como eu falei, vai para Vênus, vai para Júpiter, é outra coisa. Vocês terem noção, para a gente sair dessa Terra e ir morar num outro planetinha desse aí pertinho de nós, quando a gente evoluir muito, a gente pode, quem sabe, ir para Vênus. Vênus está muito mais adiantado que a Terra. E para a gente morar em Vênus, nem o nosso perispírito a gente leva, somente o espírito. O corpo fica aqui, o perispírito fica aqui, porque o nosso perispírito, a dimensão que ele é para ser usado aqui nessa Terra. Em outro planeta já não serve. Para vocês terem noção como uma coisa é ampla. Fantástico. E aí, quem tiver curiosidade, entra lá no YouTube, lá e pesquisa lá uma entrevista de Allan Kardec em 1858 com o espírito que vivia em Vênus. É esclarecedor o que ele fala em relação à cultura de lá, o conhecimento de lá e o nosso conhecimento aqui. E isso foi gravado em 1858, está lá. Pode baixar lá no YouTube e olhar lá a entrevista. Foi publicada na revista Espírita, porque Kardec, muita coisa foi publicada na revista Espírita e não nas obras básicas. E lá, só para vocês terem uma noção, ao tamanho da nossa ignorância, enquanto ainda nós estamos longe da perfeição ou de um crescimento espiritual, não falo perfeição, não, crescimento espiritual, o espírito na entrevista, Allan Kardec numa hora faz uma pergunta para ele. Olha, se a gente comparar lá em Vênus, pegar a pessoa mais capacitada, mais inteligente aqui da Terra, a pessoa de maior grau de conhecimento, de inteligência, ou seja, o top, como se compararia com a evolução dos habitantes de Vênus? A resposta é esclarecedora para todos nós. Isso lá em 1858. Comparação da pessoa que tem o maior grau, que vocês acham que é o top de conhecimento aqui na Terra, com Vênus, ele seria comparado ao macaco. Como nós aqui comparamos nós ao macaco. Tem noção disso? Então veja como nós estamos longe dessa perfeição. E Jesus veio aqui para a gente, para ensinar, para a gente trabalhar. Então, mestre amado Jesus, quando disse, a casa de meu pai tem muitas moradas,
E esse universo é fantástico, tem muita coisa, e tem a espiritualidade. Se alguém, aí falando de Kardec, mas a gente pode falar de Chico Xavier. Chico Xavier, ele foi fazer uma visita para Saturno. Então eu estou contando algumas coisas para vocês, para falar uma coisa das moradas que tem por volta aqui, de espíritos da Terra que foram. Então Chico foi levado por Emmanuel até Saturno, conversar com um comandante lá de Saturno, um comandante de uma nave, que faz tipo assim, vamos fazer uma comparação, policiamento desse nosso sistema planetário aqui, perto do Sol. Então eles controlam para evitar invasores, igual a Guerra das Estrelas, é um barato. E Chico Xavier contou isso para o Geraldinho, que é um amigo, um trabalhador, muitos anos juntos e de reencarnações passadas. E aí ele contou que ele foi para lá, para Saturno, e aí o Chico falou, mas vamos conversar com o cara lá. O Emmanuel falou, não se preocupa não, você pensa e ele vai te ouvir, vai te entender, e ele vai pensar e você vai entender. Então conversaram. E uma das perguntas de Chico foi fantástica, falou assim, não, mas como é que vocês chegam rápido, né? Porque o tamanho da nave era muito grande, tinha naves menores. Ele falou assim, olha, a tecnologia vocês não têm noção do que nós usamos. Para vocês terem uma noção, a velocidade da luz, o Sol, para iluminar a Terra, ele leva 8 minutos para sair. Quando acendeu a luz do Sol até chegar na Terra, leva 8 minutos. Saturno está bem mais longe. E segundo ele, nas naves deles, se houvesse qualquer interferência planetária, em questões de menos de 1 minuto, a nave vem de Saturno até a Terra. Que velocidade é essa? Então, só para vocês terem informações fantásticas. Agora eu vou trazer uma outra informação fantástica da espiritualidade. Nós temos hoje a oportunidade, tem muitas informações, de trazer a mensagem de Jesus para que a gente use no dia a dia. Então, por que você falou todas essas coisas? Não, para a gente conhecer primeiramente que a gente é um ser simples, pequenino, ignorante, mas nós estamos aqui no processo de passagem. Nós somos aqui usuários e não proprietários. Então, nesse corpo a gente tem propriedade dele. Eu sou um usuário, a gente usa essa mulher. Então, vamos aproveitar o tempo que nós estamos aqui. Não importa a idade, não importa se a pessoa já está no começo da encarnação ou no final. Aproveitem o tempo para aprender, para evoluir, para crescer, para amar mais, perdoar mais. Como Jesus disse, perdoa não 7, mas 70 vezes 7. Jesus disse para que amássemos uns aos outros, para que a gente amasse, amar. Primeiramente, a pessoa que tem que ser amada somos nós. Então você tem que se amar para poder amar quem está à sua volta. Os casais procurarem realmente se unir, conversar, dialogar e buscar superar as adversidades. É esse o nosso processo de trabalhar aqui para o nosso crescimento moral e espiritual. É só isso que nós vamos levar daqui. E como nós estamos tão longe, todas essas coisas que eu falei é para mostrar como nós estamos longe de ter um pouquinho mais de conhecimento. Nós estamos muito longe. E a gente tem uma coisa maravilhosa que Jesus disse, e isso acontece frequentemente, a gente nem percebe, mas Jesus disse, tudo que eu faço também podeis fazer, muito mais, basta ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Então a gente pode fazer muita coisa, depende do quê? Do nosso esforço, do nosso esforço. Então eu vou contar uma passagemzinha para vocês verem a espiritualidade que está aqui nessa casa, que está em todos os lugares. Essa espiritualidade é maravilhosa. E eles podem fazer coisas que a gente não tem noção. Pode duvidar, a espiritualidade não está pouco preocupada que as pessoas não acreditem ou que duvidem. Eles fazem o que for melhor para o nosso espírito. Prestem atenção. Sempre vai fazer o que for melhor para o nosso espírito, e não para o nosso ego, e não para a nossa vaidade, não para o nosso orgulho. Então,
tudo que for bom para o nosso espírito, vocês podem ter certeza que a espiritualidade tem o esforço de fazer. Só que a gente tem que buscar ter algum merecimento para que eles possam fazer. Porque muitas vezes, tem muitas pessoas que não são curadas, que não recebem essa ajuda espiritual, porque a própria pessoa não se ajuda. Porque Jesus disse: ajuda-te que o céu se ajudará. Então veja só, Jesus disse: buscai e achareis. Então, fora da caridade não há salvação. Então, como é que faz caridade? Não é pôr a mão no bolso e dar umas molas, não. Caridade começa aqui dentro do coração, em amar, compreender, perdoar, entender o que quem está na sua volta, conviver, porque aqui tudo é muito fácil falar. Na hora que ele pisa fora, o bicho pega. Quando o vizinho dá aquela paulada, a gente, como é que faz? Como ama aquele que dá um tapa em nós? Quando dá um tapa, não estou falando um tapa fisicamente, mas fala no trabalho, no trânsito, no dia a dia, nos relacionamentos. A gente recebe pancada. E como é que a gente lida com isso? Então, esse é o nosso trabalho. Para a gente evoluir, a gente tem que aprender a como receber uma pancada dessa e como isso reverbera lá dentro de nós. Essa é... Eu não sei se eu já falei aqui nessa palestra, eu acho que eu não falei. Falei em outras palestras. Se eu falei, quem escutou vai ouvir novamente. E se não, vocês vão... Eu falei exatamente esse tapa, como Jesus disse, quando alguém lhe dá um tapa numa face e mostra ele a outra. Eu gosto de dar exemplo de Gandhi. Mahatma Gandhi, ele andando, Gandhi, para vocês terem noção, foi um grande libertador lá do povo indiano e tudo, ele fez um trabalho fantástico, maravilhoso. E Gandhi estava andando lá na Índia e um soldado inglês chegou lá e deu um soco na cara do Gandhi. Deu um soco mesmo, derrubou o Gandhi. O Gandhi, quem vê a fotografia dele, aquela coisa magrinha, que mais jejuava do que comia, levou um soco na cara e caiu do lado. Aí Gandhi levantou-se, o soldado foi lá, deu outro na cara do outro, ele caiu de novo. Aí Gandhi levantou de novo. Aí o guarda, não satisfeito, o guarda inglês com toda a sua honra, chegou para ele e perguntou assim: Gandhi, o que é que te ensinou você a ser covarde? Com todo aquele orgulho, aquela coisa. Gandhi olhou para ele, no pescoço daquele guarda, ele tinha um cordãozinho com o Cristo crucificado ali. Gandhi respondeu para ele: quem me ensinou a ser covarde? Esse cara que está crucificado aí no teu peito. Quem me ensinou a ser covarde? Esse cara que está crucificado aí no teu peito, aqui. O guarda ajoelhou e começou a chorar. Veja, Gandhi foi ofendido, mas ele não sentiu aquela ofensa e transmitiu um amor e não sentiu raiva. A primeira coisa quando a gente leva uma pancada, a gente sente raiva. E não precisa ser um soco desse não, às vezes uma palavrinha ferida, um negócio simples. Quantas vezes a gente já briga no trânsito e fala disso, ou que o outro vem falar uma coisa e a gente pensa muita besteira. Agora, veja, esse exemplo é para a gente olhar o seguinte: a covardia é dele, do soldado. E essa é a covardia dele. E agora, como é que um cara desse, carregando Jesus crucificado no pescoço, vai lá bater no cara em defesa? Sei não. Então veja o exemplo. Então veja, as coisas que chegam até nós temos que, essa sugestão é trabalhar para que essa ofensa ela não desencadeie coisas negativas dentro de nós. E isso não é fácil. E recentemente aí,
de uns anos para cá, essa mesma fala pode ser feita de outra maneira. Leandro Carnal, ele chega e faz uma pergunta, né, na palestra, uma pergunta bem interessante, que ele chega e faz a pergunta assim, ó, vocês vão ver que é uma pergunta, tem uma vírgula depois que a coisa muda. Ele faz a primeira pergunta assim, ó, veneno mata? Faz uma pergunta, veneno mata? É muito simples, claro que mata, veneno mata. Aí você põe uma vírgula e completa. Veneno mata só se você tomar. Viu a diferença? Veneno mata? Sim, mata. Só se você tomar. Se não tomar o veneno, vai fazer alguma coisa? Absolutamente nada. Então, se alguém vem e te xinga, você vai tomar o veneno daquele que te xingou? Se ele te xinga, você é aquilo? Não. Olha para dentro de você. Você é aquilo que ele está falando? Não. Se alguém chegar para mim e falar assim, ó, você traiu a tua esposa. Eu não traí. Eu tenho que dar explicação para essa pessoa? Claro que não. Simplesmente eu vou falar, não traí. E eu preciso dar alguma explicação? Não. Por quê? Porque o meu coração, o meu pensamento tem certeza que eu não traí. Para que eu vou beber o veneno dele? Para que eu vou dar explicação para ele? Então tem muitas coisas que a gente perde dando explicação, não precisa. Deixa que o outro fala. Agora, Jesus ensinou que nós temos que ter malícia. Ele falava, vou mandar vocês lá num campo de lobos. E vocês tenham malícia, se protejam, se defendam. Então nós temos que se defender. Mas quando é se defender, não entra no jogo da coisa negativa. Então esse é o nosso dia a dia lá fora. É aprender com Jesus para pôr em prática no nosso dia a dia. Para quem? Para nós. E aí vem o nosso querido André Luiz, lá no Sinal Verde, que dá essa mensagem mais forte ainda para nós. Lá no Sinal Verde ele diz o seguinte: a tua preocupação não altera a natureza das coisas. O teu mau humor não resolve problema algum, e só a tua tranquilidade poderá lhe ajudar. Veja, para que eu vou ficar preocupado com o outro que está falando aquilo? Então veja, a sugestão é para o nosso dia a dia. É buscar entender Jesus de uma forma que isso motiva a gente a ser melhor, a viver essa passagem aqui pela terra da melhor maneira possível. Aproveitem a caminhada, aproveitem. Não importa se está no começo, no meio ou perto do fim, nós somos espíritos eternos, mas enquanto estiver aqui, aproveita e busca exatamente as orientações de nosso Mestre Jesus para nos fortalecermos, viver bem com aqueles que estão à nossa volta, ter mais compreensão, mais amor, mais espírito de humanidade, procurar compreender que o nosso irmão, nossa irmã, cada um de nós temos defeitos, ninguém aqui é perfeito, nós não somos perfeitos, nós somos aqui espíritos em processo de aprendizado. Então não deixe, não perca a oportunidade, não. Errou, perdoa. Nós temos um grande trabalho de conceder a graça do auto-perdão, e nós temos que nos perdoar. Quantas vezes eu chego lá que eu faço coisas erradas, eu chego lá e falo assim, ó, me perdoa, eu ainda estou aprendendo, eu ainda não consigo 100% pôr em prática. Muitas coisas eu já coloco em prática. Hoje, se alguém vem me xinga, para mim é como se estivesse dando um abraço, não faz uma diferença nenhuma. Por quê? Porque eu já internalizei que isso, eu não vou beber o veneno dele. Agora, o que eu posso fazer? Essa é a pergunta. O que eu posso fazer? Como eu faço? Como eu me dirijo? Como eu me comporto? Como eu não me contamino com essas coisas? Mas eu vivo a realidade. Claro, a gente vive a realidade. A gente sabe dos problemas políticos, sociais, tudo do mundo que nós vivemos. Isso é um planeta de expiações e provas e que está num processo para regeneração.
E aqui a gente vai ter muitas e muitas e muitas provas. E as provas nossas são diárias. Por quê? Porque como nós sabemos que aprendemos alguma coisa? É só testando. Se a gente fala que tem paciência, vai vir umas pancadas aí para falar se a gente realmente tem paciência. Se a gente reza e pede a Deus paz, você acha que Deus dá paz? De jeito nenhum. Você acha que Deus dá paciência? De jeito nenhum. Você acha que Deus te dá amor? De jeito nenhum. Deus já deu para nós a vida e dá a oportunidade da gente buscar isso e desenvolver isso. Deus não vai dar paciência para nós. Deus vai dar o quê? A oportunidade de você exercer a paciência, de aprender, de buscar realmente fazer. E tem uma frase que é muito clara: quem aprende não depende. Quando a gente aprende, a gente não depende. A gente cresce, a gente vai para frente. Então, não vamos fazer a espiritualidade de bengala. Não, vai lá, vai falar com o Espírito, vem resolver o problema. Aquelas mensagens que a gente recebe todo dia no celular, pode, põe na mão de Deus que Deus cuida. Para com isso, isso é conversa. Deus não cuida disso, Deus nos deu tudo. Se eu falar, esse Edson é meio maluco, né? Não é maluco não, é porque eu olho para Deus de uma forma muito diferente. Estou certo? Não, é a minha maneira de olhar. Porque Deus deu para mim a grande oportunidade de estar no corpo físico, de estar aqui trabalhando, de estar aqui estudando, de estar procurando fazer o meu melhor. Já me deu tudo. Ele só quer o que eu faça. Vai viver. Era o que Jesus dizia. O que Jesus falava quando ele curava uma pessoa? Vá e não peques mais para que o teu mal não volte ainda maior. Eu não falo para ele, obrigado, nem nada. Vai e não peques mais, ou seja, vê se não cai de novo. Eu já falei em outras palestras aqui, eu tenho o meu amigo espiritual, Mário, que é um amigo espiritual, é um negão bonito, que eu já falei que se ele fosse encarnado eu casava com ele, tão bonito que ele é. Ô negão bonito. Aquele preto diamante, eu casava com ele, ele fala, sai fora, meu, vai. Mas ele é um negócio assim fantástico. Fala para ele brincar, vou brincar, porque a espiritualidade é fantástica. E esse negão assim, ele é meu amigo espiritual, é o que me dá mais pancada. Aí quando eu faço as coisas que depois eu caio, né, que ele vai falar, ele vem para mim e fala assim, e aí cabeça dura, aprendeu? Olha como ele fala, desde que ele vai lá com o carinho, e aí cabeça dura, aprendeu alguma coisa? Ou seja, que eu tenho cabeça dura, então ainda tem que falar, Mário, eu tenho dificuldade. Aí eu falo para ele brincando assim, na próxima eu vou desencarnar e você vai encarnar. Eu vou ter teu amigo espiritual, você vai ver agora. Aí vou inverter as coisas. Você vai vir para cá, você vai ver como o negócio é que o bicho pega. Brincando, né? A gente brinca, porque a espiritualidade é assim, a espiritualidade nos ama. A espiritualidade não quer aquele negócio de ficar tudo, brinca, se diverte e cura. A espiritualidade faz coisas. Eu tenho mais 2 minutos para falar só. Eu queria falar para vocês do Paulo César Frutuoso, que é um médico cancerologista que trabalha no Rio de Janeiro, no Lar de Frei Luiz. E quem tem a oportunidade de olhar as palestras dele, olhar o que ele faz, ele escreveu 10 livros, e sendo 7 livros dele só da medicina espiritual. E esse cara é fantástico. Eu, um exemplo maravilhoso, quero dar um exemplo para vocês da espiritualidade, como o processo é fantástico, como a espiritualidade cura. Então, ele conta o caso de um médico, o médico dele, professor dele, com 13 anos de idade, perdeu uma perna, e aí ele se tornou um médico, professor oncologista, cuidava, a maioria do que de indigentes e pessoas carentes e tudo, operou muitos anos, e durante 20 anos foi o que mais ensinou Paulo César a crescer como médico. Ele é médico oncologista lá no Rio de Janeiro, e ele dando conta, ele vem da Inquisição, a reencarnação dele lá da Inquisição. Ele falou que ele levantou a cabeça nessa encarnação. Você vê como que ele aprontava lá na Inquisição. E aí, eles estavam numa sala, e lá tem um mecânico de automóvel, que ele é um médico
que fornece o ectoplasma para o Frederic Malmsteen, que é um médico que incorpora, ele se materializa para fazer várias cirurgias. E aí, esse médico, que era ateu, não acreditava em nada, tal, ele estava com um problema cardíaco, na válvula cardíaca. E aí, o Paulo Sérgio falou: professor, já que você vai operar semana que vem mesmo, eu falo assim, uma reunião assim, você não quer ir lá? Aí ele falou: vamos lá. Ele não acredita mesmo, para mim nenhum. Tá bom. Aí foi lá, o médium, ali a sessão de medicina. Desculpa, vou passar 2 minutinhos aí só, 3 minutos, para que eu terminar essa história, tá? Aí ele deitou lá na maca, o Frederic lá, o médium veio lá incorporado, sem camisa, o médium incorporado sem camisa, chegou lá, começou a massagear o peito lá do doutor, abriu a camisa, começou a massagear, aí falou para o Paulo César assim: o que você está vendo aí? Ele falou assim: relata aí. Ele falou assim: uma poça de sangue. Então tá bom, e o que tem nessa poça de sangue? Ah, tem um negócio branco aí. Aí ele falou: o Frederic, o espírito materializado, falando com o Paulo César. Falou: pega a mão aí, pega esse negócio branco. Aí ele pegou aquele negócio branco e tirou, viu? Era a válvula do coração do médico. Aí ele falou: Frederic, se a válvula está na minha mão, como é que ele está vivo? Ele falou: porque nós desmaterializamos a válvula, átomo a átomo, e materializamos em outro lugar. Questão do quê? De 1 minuto. Tem noção do que é isso? O que essa espiritualidade pode fazer? Tirou a válvula do coração dele, botou uma outra lá materializada, virou átomo a átomo, e aquela válvula lá, tinha médicos ao lado lá, cardiologista. O cardiologista falou: Paulo César, tem até os tendões aqui da válvula. Ele pegou, foi examinar. O médico saiu de lá, sem corte, sem nada, já saiu novo de lá. Segundo Paulo César, voltou lá para fazer, você não precisa mais operar. Não acreditava que foi feita uma cirurgia. E ficou bom. A espiritualidade que respondeu: fora da caridade não há salvação. Esse médico faz caridade há 30, 40 anos. É religião? Para que religião? Ele faz caridade, ele opera indigente, opera tudo que precisa, ele faz. E ele estava merecendo, e nós demos um recurso maior para ele ficar mais um tempo. Ficou mais uns 10 anos dele e morreu depois. Então, para vocês verem, a espiritualidade é fantástica. Então, quando vocês entrarem numa casa espírita, tiver qualquer problema, ou na casa espírita, numa igreja, dentro do teu lar, por saber alguma coisa, conecta com a espiritualidade e faça o seu melhor. Se você merecer, desculpa usar a palavra, façamos por merecer. E quando a gente faz por merecer, a espiritualidade realiza. Então, quando entrar numa sala aqui, mentaliza a luz, aproveita a oportunidade que todos nós aqui estamos no ambiente de luz. Aproveite a oportunidade. Não deixem de desperdiçar. Esses momentos aqui são maravilhosos. Conecte com a luz e se fortaleça. Ok? Então, vamos fazer a prece de encerramento. Obrigado, eu sou um falador, se eu pudesse falar aqui, a coisa vai longe. Gratidão para vocês. Eu espero ter mandado uma mensagem para vocês de amor, de carinho, de vida. Vão para a vida e façam o seu melhor. Mestre amado, irmão maior Jesus, toda essa espiritualidade maravilhosa dessa casa, abençoe cada irmão e irmã aqui presente, cada um que vai receber seu passe, sua energia, que possam sair daqui com essas energias maravilhosas, com uma palavra de amor e de carinho, para refletir e ver aquilo que podem incorporar para transformar a sua vida em algo melhor a cada dia, ter mais amor, compreensão com tudo que está à nossa volta. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dá de poder falar, de poder ouvir, de poder estar aqui e poder trazer uma palavra amiga.
sob a bênção e a luz dessa espiritualidade maior que nos ama e nos acolhe a cada dia de nossa vida. Gratidão por tudo, hoje e sempre. Amém. Sim, sim, sim.